Que a paz de Deus esteja com você. Estamos no 4º domingo após Pentecostes. Saudamos vocês com as palavras do lema da semana. Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. O Espírito que exclama, Abba, Pai. Encontramos em Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Procure um lugar calmo e tranquilo para ouvir o culto, para orar conosco. Deus sempre fala a nós. Seja bem-vindo e bem-vinda, e desejamos um abençoado culto. Para os montes olharei, de onde vem a salvação. Meu socorro vem de Deus, o Senhor da criação. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tu entrada e saída, desde agora até o final. Pelo meio dos perigos, não te deixará cair. Quem a Israel guardava, não dormiu nem vai dormir. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. O Senhor é quem te guarda, sombra tua destra está. Nem de dia, nem de noite, sol ou lua te ofenderá. O Senhor é quem te guarda, guardará de todo mal. Tua entrada e saída, desde agora até o final. Desde agora até o final. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Como é bom estarmos juntos através da celebração deste culto de ação de graças. Eu gosto muito de celebrar culto de ação de graças. Nós temos tantos motivos para sermos gratos a Deus, tantas coisas que temos recebido dele. Saúdo a vocês com o Salmo 147, versículo 7, que diz: Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ainda o Salmo 92, versículos 1 e 2, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Existem várias formas de sermos gratos a Deus por tudo aquilo que dele temos recebido, por tudo aquilo que ele tem feito em nossas vidas. Nós podemos agradecer a Deus cantando, tocando, ajudando o próximo, participando das celebrações, ajudando nas celebrações
E temos muitos espaços onde podemos servir a Deus, no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, e através de todas essas formas podemos agradecer a Ele. Nosso corpo, nossos talentos foram criados para expressar os nossos sentimentos a Deus. Do amanhecer ao pôr do sol, que possamos ser gratos a Deus. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus vai nos dando Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiça em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Então o nosso altar ele está tão cheiroso aqui essa vez, nós não colocamos outros elementos, mas colocamos um pouco daquilo que a natureza nos proporciona neste tempo da colheita, né? Aqui então tem um pezinho de hortelã, esse aqui da frente de tomilho, esse aqui de sálvia, manjericão. Peguei uns galinhos de pimenta aqui da Paz, que a gente fez mais de 120 vidros de compota de pimenta distribuídos, bastante coisa, né? Umas buchas para quem está com dificuldade de tomar banho no inverno, enganando aí um banho, né? E aí uns milhos também, agora, que aí está produzindo muito. Eu não sei porquê, mas parece que no tempo de produzir milho, o pessoal adora ir visitar parente no interior. Que coisa louca, eu acho que eles já começam a pensar, eu vou lá para o interior, será que tem uns milhos? Será que eu vou ganhar alguns milhos dos parentes, né? Dos amigos? Mas eu quero compartilhar com vocês uma pequena história de um senhor que ele era um grande fazendeiro e plantava milho, e ele venceu o prêmio do melhor milho, da melhor semente, o prêmio do melhor milho crescido. Então, todo ano ele entrava com o seu milho na feira e ganhava o prêmio. E uma vez o repórter perguntou para ele, mas por que então sempre o senhor está ganhando, o senhor cultiva esse milho, por que o seu milho é tão bom? E aí o fazendeiro compartilhou assim, é porque eu compartilho a semente do meu milho com todos os meus vizinhos.
Mas e aí, o repórter perguntou, os seus vizinhos vão ser seus concorrentes para concorrer com o senhor na feira? Daí ele disse assim, muito pelo contrário. Cada vez que os meus vizinhos, todas as plantações da volta, plantarem um produto de qualidade, o meu produto também será de qualidade. Agora, se as sementes dos meus vizinhos forem sementes ruins, todas as pragas e as coisas vão invadir o meu milho. Se eu for cultivar um milho bom, eu tenho que ajudar os meus vizinhos a também cultivar um milho bom. Olha que linda essa história, né? A nossa reciprocidade de ir ao encontro dos outros e também ajudar. Ele estava, este senhor, atento às conectividades da vida. O milho dele não pode melhorar a menos que o milho do vizinho também melhore. Assim é também em outras dimensões. Aqueles que escolhem estar em paz devem fazer com que os seus vizinhos estejam em paz e busquem também a paz. Aqueles que querem viver bem têm de ajudar os outros para que também consigam viver bem. E aqueles que querem ser felizes têm um convite de ajudar os outros a também trilhar bons caminhos e semearem boas sementes. Convido você, vá também ao encontro do próximo. Ajude os outros a crescerem também. Para a sua colheita ser boa, que a colheita dos outros possa ser também uma boa colheita. Amém. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Descer para a cana, recolher a garapa da cana, roubar da cana a doçura do mel, se lambuzar de mel. Afagar a terra, conhecer os desejos da terra, se o da terra propicia a estação e fecundar o chão. Confissão de pecados. Senhor Deus e Pai, como é bom olharmos para o que Tu tens feito crescer e produzir em nossas vidas, em nossa família e em nossa comunidade. Muitas vezes só olhamos para aquilo que falta e nem percebemos o quanto somos cuidados e abençoados por Ti. Pedimos perdão pelas vezes que em nosso agir fomos egoístas e não ajudamos outras pessoas no plantio de sua seara. Também pelas vezes que de alguma forma fomos ingratos ou egoístas e deixamos de reconhecer que tudo o que temos e somos vem de Ti. Pedimos perdão pelas vezes que pecamos em pensamentos, palavras e ações. Tem piedade de nós e nos perdoa. Anúncio da graça. Deus nos perdoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Palavras do Salmo 66, versículos 1 e 2. Lembrem-se, feliz é a nação que reconhece a Deus. Quando somos atingidos pelo amor e pela bondade de Deus, queremos anunciar as suas bênçãos aos quatro cantos da terra. Melhor do que agradecer sozinho é agradecer a Deus entre irmãos, regozijando-se juntos em comunhão.
É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1 a 13. A palavra então diz assim: portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixe que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais, temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa natureza, conhecimento, paciência e delicadeza, mostramos que somos servos de Deus, por meio do Espírito Santo. Temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus, por vivermos em obediência à vontade de Deus. Temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados. Alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Não temos fechado o nosso coração. Vocês é que têm fechado o coração de vocês para nós. Eu falo com vocês, como se vocês fossem meus filhos. Tenham por nós os mesmos sentimentos que temos para com vocês e abram completamente o coração de vocês para nós. Até aqui. Que a palavra de Deus alcance o nosso coração, transforme o nosso pensar e impulsione o nosso agir. Por Cristo Jesus. Amém. Gosto muito das cartas de Paulo. É muito impressionante ver o atuar desse homem de Deus por onde ele passa. Nas suas palavras que nós lemos nas cartas, parece uma pura sinceridade, ele coloca sentimento naquilo que fala. Alguns de seus escritos a mim me emocionam profundamente. 1 Coríntios 13 e tantas outras partes da sua carta. Paulo revela um sentimento íntimo nessa carta.
Seu coração aberto revela aos coríntios o amor pelo povo, pelas pessoas, pelo trabalho. E confesso a vocês que nem sempre é fácil a gente se abrir. Não é fácil a gente falar de nós em algumas situações, né? Contar o que nós estamos sentindo no ambiente, muito mais ainda no ambiente de trabalho. E o Paulo, se a gente vê o contexto dele, da história dele, ele sempre foi um homem, como relata as cartas, um homem o quê? Do exército, de guerra, de luta. Ele viu muita gente morrer, gente gritando. Ele criou uma couraça dura em si como ser humano. E a partir da sua conversão, do seu testemunhar, do viver o amor de Deus, ele é um homem diferente. Nessa carta aqui que nós lemos, esse trecho do capítulo 6, ele compartilha aquilo que ele está sentindo com as pessoas com as quais ele trabalha. Sabem que eu acho muito importante isso, nós nos abrirmos, nós colocarmos o que nós estamos sentindo com as pessoas com as quais nós vivemos, muitas vezes diariamente. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Nesse capítulo 6 ele coloca um desabafo, assim. Parece uma carta direcionada a um departamento pessoal de uma empresa, porque ele fala aqui do incansável trabalho, que eles ficam sem dormir, sem comer, que eles estão ali batendo ponto todos os dias, suportando aquele trabalho que é difícil, mas estão sempre trabalhando, com paciência. Creio que qualquer missão, ela é difícil. Precisamos fazer esta missão com razão, com persistência, né? Com conhecimento de caso, com conhecimento de contexto, né? A gente precisa ter a teoria, mas também precisa ter paixão, precisa ter sentimento naquilo que nós estamos fazendo, principalmente no atuar com as pessoas. Então Paulo, ele tem razão, ele tem conhecimento, mas ele faz o seu trabalho com muita paixão, né? Ele chora junto, ele vibra junto, ele pede ali para as pessoas, né? Ele dá o seu sangue naquilo que está fazendo. Como grande servo de Deus, aqui ele relembra as pessoas que o trabalho, a missão de Deus, ele é feito com parceria, ele é feito em comunhão. E ele diz aqui, olha, tá difícil trabalhar, tá muito difícil. Ele não reclama, ele não fala mal das pessoas, mas ele compartilha com respeito. Gente, olha que coisa linda, né? Porque uma coisa é nós compartilharmos a situação que nós estamos vivendo em um ambiente, num contexto, numa comunidade, num ambiente de trabalho, né? Que tá difícil, que tá complicado, que isso. Outra coisa é a gente reclamar, a gente fala mal dos outros. Ele não faz isso. Ele aqui, ele coloca e compartilha, ele abre o seu coração, ele faz uma análise do contexto desta comunidade. Isso é um ponto importante. Outro aspecto, ele diz que ali, nesse trabalho que estava acontecendo, havia alguns grupos que estavam colocando em descrédito a sua pessoa, o seu ministério, o seu trabalho. E o pior que isso, algumas pessoas, naquilo que falavam, em vez de ajudar, estavam confundindo algumas coisas. Faziam algumas interpretações diferentes, né? Um fala daqui, outro fala dali, um puxa daqui, outro puxa de lá. O que acontecia? Uma confusão geral. Um queria de um jeito, outro queria do jeito. E aí as pessoas começaram a
ficar confusas. Então, nesta carta, o que Paulo quer com tudo isso que ele coloca aqui? Eu vou colocar em alguns pontos aqui. O primeiro, ele vai ao encontro, né? Vai ao encontro aqui através da carta, ele escreve. Então, ele escreve o que está acontecendo. Nós, por exemplo, hoje, nós podemos então ligar numa situação, nós podemos fazer uma reunião, nós podemos dialogar o caminho, né? Vamos ao encontro, vamos ver o que está acontecendo. Então, Paulo escreve a carta. Segundo, ele abre-se, né? Ele coloca aquilo que está sentindo nesse ambiente, o que está vendo, como estão as coisas. Então, ele faz um raio-x da situação, ele vê como é que está essa confusão, o que está acontecendo. O terceiro, o que está sendo feito em meio a isso? Da parte dele, ele está se esforçando. Está acontecendo um trabalho, mas está faltando coisas. O quarto, ele coloca aqui o ministério da reconciliação. Deus vem a nós por graça incondicionalmente, por amor, e Ele nos convida a nós nos reconciliarmos com Deus, com as outras pessoas. Isso anda em parceria, isso precisa andar junto, né? O nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. Ele relembra isso às pessoas. E o quinto são os fundamentos da fé. Ele pede para que essas pessoas lá prestem mais atenção naquilo que estão falando. E ele diz assim, olha, cuidado com as interpretações que vocês estão fazendo com relação a algumas coisas que acontecem. Hoje aqui é o dia da salvação, é o dia de nós buscarmos a Deus, né? Então esse preste atenção, ele é muito importante nesse quinto ponto para nós hoje. Será que você está prestando atenção? Ou você vai na onda de tudo que é falado, de tudo que aparece, de tudo que é mensagenzinha? Tem muita gente muito bom de discurso, de palavras. E as pessoas às vezes acreditam naquilo que lhes convém, não naquilo que é verdade. Tem pessoas que gostam de acreditar naquilo que gostam de ouvir, naquilo que lhe faz bem, não naquilo que é verdade. Então, às vezes, eu acho que a gente precisa ter um papo bem sincero e profundo com quem chega a nós. Num grupo, num trabalho, numa reunião, né? A conversa, o diálogo, ele precisa ser esclarecedor, precisa ser sincero, precisa ser verdadeiro e que esteja bem fundamentado na palavra de Deus. Senão há confusão. Senão um diz uma coisa, outro diz outra coisa, e aí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, né? Então hoje vive-se muito no agradar. Agradar-se aqui, agradar-se ali, isso não posso falar, isso não. O que Deus fala a nós, para nós sermos mensageiros? Então, Paulo abre-se quando no versículo 11 diz: queridos amigos de Corinto, temos falado francamente e temos aberto completamente o nosso coração para vocês. Para viver esse versículo que o Paulo está falando a esta comunidade, a estas pessoas de fé, é preciso coragem. Gente, é preciso muita coragem para falar francamente, para falar aberto de coração a um ambiente, a algumas pessoas. Meus amigos, minhas amigas, muitas coisas nós poderíamos tirar deste texto, vários aspectos, aprofundar algumas temáticas, o ministério da reconciliação, a graça de Deus, o trabalho missionário, mas que esse testemunhar incansável de Paulo seja um exemplo para nós também.
em meio ao mundo que vivemos hoje. Não é fácil. Assim como ele diz aqui que tinha gente que falava mal, tinha gente que fazia confusão, hoje tem também, mas ele não desanimou, ele seguiu firme. Que assim sigamos nós também. Lembramos o incansável agir de Deus através das pessoas, para que possamos nos reconciliar sempre com Deus e nos reconciliar com os que nos cercam. São as pontes que vamos construindo na nossa caminhada relacional. E isso é muito importante. Essas pontes na nossa caminhada relacional é preciso fazer sempre. E que sejamos sempre francos, abertos, sinceros, puros naquilo que sentimos. E também tenhamos a coragem de compartilhar o que passa em nosso coração. Não esconda algumas coisas, não vale a pena. As pessoas que nos rodeiam, elas precisam saber muitas vezes aquilo que passa dentro de nós, aquilo que nós estamos sentindo. É muito ruim um dia viver com pessoas e essas pessoas não nos conhecem, não sabem o que nós sentimos, o que nós pensamos. Aquilo que gostamos, aquilo que não, aquilo que nos agrada, aquilo que não, muito mais ainda no ambiente de trabalho. E também que sejamos criteriosos, cautelosos no que estamos aceitando para fazer parte da nossa vida, principalmente a partir dos ensinamentos cristãos. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oramos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia tua vida viver, nossa vida vem pois transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Nos preparando para a nossa oração final do culto da festa da colheita. É festa, mas em tempo de pandemia é diferente, né? E a gente pode lembrar também uma palavra de Mateus, capítulo 7, versículo 9 e seguintes, que diz assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai, será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Por acaso algum de vocês que é pai, que é mãe, será que é capaz de dar uma pedra ao filho quando ele precisa de pão? Sabe que este versículo bíblico, este texto, uma senhora ouvindo esta palavra bíblica, ela compartilhou um dia comigo: pastora, sabe que há 15 anos atrás, na minha vida, eu não tive as condições que eu tenho hoje, de ter pão na minha casa, de ter alimento, de ter uma mesa farta, né?
E é interessante como as coisas na vida das pessoas, elas mudam, né? E para algumas famílias, graças a Deus, muda para melhor. E só que isso gerou algumas coisas no psicológico dela, no coração dela. Porque o que acontece? Quando ela vai comer, olha que interessante, Ediene. Tu comes devagar ou rápido na mesa, assim? Tem pessoas que mal sentam, né, para almoçar, já terminaram. Ou quando sentam para jantar, pronto, já foi, de tão rápido que comem. E ela, esses dias foi no médico, porque ela está acima do peso, e ela come muito rápido, vorazmente, o pão e as coisas. Só que lá no fundo do coração dela, ela sempre tem essa sensação de que ela come rápido para ter comida, para não faltar a ela. E aí, ela tem alimento hoje, mas ainda ela continua tendo o comportamento de lá há 15 anos atrás, quando faltava comida. Né? E interiorizar que Deus, Ele vai também nos suprindo, Ele vai nos alimentando no seu devido tempo. Hoje ela diz, hoje eu tenho pão à mesa, mas ainda eu tenho a sensação que muitas vezes vai faltar. E aí eu preciso sempre lembrar esse texto, que Deus, Ele dá o pão aos seus filhos. Quantas histórias lindas que mostram o quanto Deus supre as nossas necessidades e nos alimenta. Convido para agradecermos orando. Ó Senhor Deus, como é bom ouvirmos o quanto as pessoas mudaram suas vidas e reconhecem que isto vem de Ti. Temos a certeza que a Tua obra entre nós continua e até o fim continuará nos alimentando, porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Ajuda-nos a sermos gratos e que tenhamos ânimo e força para trabalhar e plantar. Faze, ó Pai, que as nossas plantações, nossos esforços no ambiente de trabalho produzam bons frutos. Agradecemos pela família, amigos, trabalho, saúde, vida social e comunitária e que neste tempo de pandemia, em tudo o que está acontecendo, possamos enxergar a Tua mão cuidadora e bondosa. E tudo mais pedimos na oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Somente a Ti seguir.
Bom dia. Para cada participante da Oase da Comunidade da Paz, o agradecimento por fazer dar certo. Com as ricas bênçãos de Deus, os 101 anos do nosso grupo completou em 1º de junho passado, onde nos reunimos para termos comunhão, testemunho e serviço. Parabéns e felicidades. Que Deus continue abençoando e mostrando que juntas ajudamos umas às outras, com um abraço, uma palavra de conforto e de confiança, principalmente ouvindo umas às outras. Que Deus continue abençoando todas nós, especialmente a pastora Alessandra Altra, por todo o apoio que tem dado a cada uma de nós. O meu reconhecimento a todos que nos antecederam, que estão participando neste momento e as que virão a participar no futuro, depois de nós, rumo aos 110 e 150 anos. E digo como o salmista, aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo. Obrigado a Deus, que nos cuida a todo momento. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre todos nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, a sua bênção e a sua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor. E até te reencontrar, e a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E a luz do sol sempre aqueça o teu rosto, e que a chuva molhe os teus campos. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna